Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Com os nossos corações elevados a Deus, nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus e a espiritualidade benfeitora desse ser espírita, vamos iniciar os trabalhos de hoje agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos novamente para o estudo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou para que possamos seguir na nossa evolução. E com nossos corações cheios de alegria e de gratidão, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Que assim seja. Hoje nós vamos receber o nosso irmão trabalhador desse centro, Alfredo Feijão, que nos brindará com uma palestra sobre os 21 anos que mudaram o mundo. Seja bem-vindo, Feijão. Boa noite a todos os presentes, encarnados, desencarnados. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Nós vamos, nessa noite, falar sobre os 21 anos que abalaram o mundo. Esses 21 anos iniciam... Esses 21 anos iniciam no dia 31 de março de 1948, nos Estados Unidos, próximo ali de Nova York, e encerram no dia 31 de março de 1869, em Paris. Mas, nesse final de semana, nós temos outro fato importante também, que todos já sabem, que é a Páscoa. Na sexta-feira, nós lembramos o retorno de Jesus à pátria espiritual, e no domingo nós lembramos a sua ressurreição, ou seja, Jesus reapareceu, e esse fato tem algumas explicações. Primeiro, o feriado da Páscoa era uma tradição dos hebreus. Antes do nascimento de Jesus, os hebreus comemoravam a saída do Egito. Eles ficaram lá por 500 anos sendo escravos do povo egípcio. Depois Moisés os retira do Egito e os leva de volta ao seu local de origem, que era a Palestina. Então, os hebreus comemoravam esta data, e Jesus vai também a Jerusalém para os momentos finais da sua trajetória no planeta, porque ele sabia que iria ser preso, iria ser morto, e depois ele iria ressurgir novamente, mostrando uma parte importante do seu legado, que era, que ele dizia: meu reino não é deste mundo, ou seja, que nós somos espíritos imortais, que vivemos na pátria espiritual, viemos ao planeta, tomamos um corpo e retornamos mais uma vez à pátria espiritual. Então, a Páscoa também tem outro significado, que são as tradições que foram incorporadas à Páscoa, e quando, nesses dias, acredito que poucos de nós conseguiram lembrar os acontecimentos sobre a história de Jesus. Por quê? Porque nós estávamos preocupados com
os presentes com os ovinhos de Páscoa. Então, essa tradição da Páscoa, que foi incorporada à Páscoa, é uma tradição do tempo em que o planeta era politeísta. Entre os germânicos havia uma deusa que era considerada a deusa da fertilidade, Ostara. Então, ela era comemorada, era celebrada no equinócio da primavera, que fica entre 20 e 23 de março. E a maneira como eles celebravam era distribuindo ovos, que houve o símbolo da fertilidade, e também outro símbolo da deusa era a lebre, que era considerado também um símbolo da fertilidade. O ovo era da transformação. Então, a gente percebe que vários costumes e usos da época em que éramos politeístas foram incorporados ao cristianismo. Um exemplo é o Carnaval, que era uma festividade pagã que foi incorporada à cristandade. Então, e para a gente compreender um pouco mais a respeito da Páscoa, então, para os judeus era comemorada a saída do Egito, para os cristãos é comemorada a ressurreição de Cristo, mostrando que a vida continua além da morte, e para nós espíritas, o que representa a Páscoa? Deixando de fora os presentinhos de Páscoa, que a gente já concluiu, e olha, eu vou perguntar para vocês, alguém já comeu ovo salgado? Com certeza todo mundo vai dizer que nunca comeu ovo salgado, não é? Mas esse ano o ovo de Páscoa está salgado, não está? Os preços estão elevados. Por quê? O cacau, do ano passado para esse ano, ele dobrou de preço. Uma saca de cacau, na Páscoa do ano passado, custava R$800. Hoje está custando em torno de 1.600. Então a gente percebe que os ovos de Páscoa acabaram ficando mais salgados um pouco, não é? Mas, voltando ao que nós devemos compreender, nós espíritas, a respeito da Páscoa, primeiro, para nós a Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte. Por quê? Porque depois de haver sido morto, assassinado na sexta-feira, no domingo, Jesus ressurge. Se apresenta a Maria de Madalena, que era uma das suas apóstolas, e acreditava firmemente que Jesus iria voltar. E realmente ele ressurgiu. Outro fato importante da Páscoa para nós. Ela representa o quê? Ela representa a superação do sofrimento. A gente que vê filmes a respeito da vida de Jesus, percebe o quanto ele sofreu até ser morto. Então, o que significa para nós? A superação do sofrimento. E quantas vezes nós estamos sofrendo? A gente pensa que o sofrimento não tem fim. Mas tem uma história interessante. Chico Xavier, todos sabem que ele tinha glaucoma, dores horríveis nos olhos. E um dia, desesperado de dor, pediu que Emmanuel levasse a Maria um pedido de ajuda para ele. Me ajuda, faz alguma coisa para me ajudar a suportar esta dor. E a resposta que veio, tenha paciência, tudo passa. Então, a Páscoa representa para nós a superação do sofrimento, que todos nós vamos passar, vamos superar os nossos sofrimentos. Um dia, isso acontece. Quantas vezes a gente acha que a situação não tem resolução e chega no dia seguinte e diz, olha, passou. As nuvens abriram e apareceu o sol na nossa vida. Também na Páscoa, nós lembramos o quê? O triunfo do amor e da compaixão. Jesus não teve raiva daqueles que o prenderam, daqueles que o mataram. No finalzinho pediu, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas a justiça divina, ela dá a cada um segundo suas obras. Então, é claro que todos aqueles que foram responsáveis pela morte de Jesus, mais dia, menos dia, tiveram que se reajustar perante as leis divinas. Então, e quando nós falamos do triunfo do amor, o que ele pediu para nós? Ele só pediu duas coisas. Ama a Deus e ama teu próximo. Foi isso que Jesus pediu há 2000 anos atrás, e olha que ainda é difícil nós fazermos isso. Mas é um processo.
Lentamente nós estamos aumentando a nossa capacidade de amar. Também, a Páscoa serve para nós para lembrar a importância da reforma moral. Que Jesus pediu, nos convidou a buscar a nossa transformação. Quando ele curava alguém, fazia um milagre, ele dizia, ó, vai e não peques mais. O que é vai e não peques mais? Significa que nós temos que mudar, nos melhorar, nos transformar em pessoas melhores. E, finalmente, Jesus coloca para nós, nos apresenta um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a reencarnação. Porque Jesus veio ao planeta, tomou um corpo, viveu e retornou à pátria espiritual. Nos mostrando que a pátria espiritual é a verdadeira pátria e que nós viemos de lá. Na medida da nossa necessidade, nós reencarnamos até chegarmos à condição de bons espíritos, que é a nossa meta mais próxima, e finalmente chegar à condição de espírito puro. Ou seja, todos nós vamos chegar lá. Pode levar 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, mas um dia nós vamos, cansado de sofrer, seguir o caminho certo, fazendo a nossa transformação moral. Então, isso é o significado da Páscoa para nós espíritos. Voltando ao nosso tema principal desta noite, que são os 20 anos que mudaram a humanidade, no dia 31 de março de 1848, em Hydesville, ali perto de Nova York, nos Estados Unidos, aconteceu um fenômeno interessante. A casa era assombrada. Todo mundo tinha medo de morar ali, porque tinha batida na porta, gastado em correntes. A gente que vê esses filmes de assombração, era aquela casa. Mas a família Fox não deu muita bola para tudo isso e foi morar lá. E na noite de 31 de março, o que aconteceu? A família, que era composta do pai John, da mãe Margaret, e das 2 filhas, também Margaret, em nome do semelhante da mãe, e Catherine. As meninas fizeram o quê? Começaram a ouvir batida na parede, a casa de madeira, e entraram em contato com aquelas batidas. Dizia assim, senhor pé rachado, responda a minha pergunta. Elas bateram 3 vezes na parede, e a resposta, 3 batidas na parede. Responda novamente. Deram 4 batidas na parede, e a parede respondeu com 4 batidas. E a partir dali se estabeleceu um diálogo. Sobre o quê? Sobre a conversação, ou seja, o fato de humanos encarnados conversarem com espíritos. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Não. Durante toda a história da humanidade, houve a comunicação entre os 2 planos da existência. Só que ela era restrita. Ela era feita basicamente nos tempos. Então, a partir daquele dia, esse fato se tornou comum. Dos Estados Unidos, veio para a América do Sul, foi para a Europa, foi para a Ásia. Era a coqueluche do momento, as mesas girantes. Ou seja, tu fazia uma pergunta e a mesa respondia. Claro que era uma comunicação bastante rudimentar. Para a letra A, uma pancada. Para a letra B, 2 pancadas. Para a letra C, 3 pancadas. Então, percebem o quanto era difícil a comunicação, mas foi o início. Então, isso foi o quê? Uma invasão organizada dos espíritos para que as pessoas ficassem curiosas para os fatos que se seguiriam. E na França, a última data dos 21 anos, 31 de março de 1869, é quando Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon de Mézard Ribeiro, um professor, um pedagogo francês, estudou esses fenômenos e nos traz a doutrina espírita. Então, no dia 31 de março de 1869, fechamos os 21 anos com Allan Kardec retornando à pátria espiritual. Então, nesse período de 21 anos, Allan Kardec, em 1855, toma conhecimento das mesas girantes e vai até 1869, nos traz inúmeras obras. Vamos começar pela ordem. Depois de estudar o fenômeno da comunicação,
Allan Kardec nos traz a base do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que nos traz a filosofia espírita. Ele responde ali de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos, qual o nosso futuro. Eu sempre digo que o Livro dos Espíritos é o livro mais completo filosófico que existe, porque responde tudo aquilo que nós queremos saber. Foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Mês que vem, 18 de abril de 2024, nós estamos aí completando 17 anos. O Centro Espírita Allan Kardec também foi fundado no dia 18 de abril, em homenagem aos 150 anos do Livro dos Espíritos. E a segunda obra é o Livro dos Médiuns, que é a parte científica da doutrina. Todos nós temos curiosidade em saber como é que funciona a comunicação entre os dois planos da existência. Quem na época do colégio não ouviu alguém fazer a brincadeira do copo? É a comunicação entre os dois planos da existência de forma bastante rudimentar. Fazemos isso sem conhecimento. Então, Allan Kardec, como estudou a espiritualidade, ele nos lega na segunda obra, o Livro dos Médiuns, um guia de como nos comunicar com os espíritos. Então, quem tiver curiosidade, o segundo livro que tem que ler é o Livro dos Médiuns. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a parte moral da doutrina espírita. Jesus retornou à pátria espiritual e nós sabemos, de acordo com os historiadores, que os evangelhos foram escritos depois que Jesus retornou à pátria espiritual. 50, 60, 70 anos depois. Então, o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, aquilo que é a parte principal, o cerne da doutrina de Jesus, que era a reforma íntima, a parte moral, foi sendo deixada de lado, foi mudada. Então, houve a necessidade de se esclarecer muito daquilo que Jesus falou que a gente não compreendia. Então, Allan Kardec nos traz a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele esclarece muitas passagens do Evangelho que eram de difícil compreensão. E o Evangelho segundo o Espiritismo está completando 160 anos neste ano, e a partir da semana que vem, quando vierem aqui, nós teremos o mês inteiro dedicado ao Evangelho segundo o Espiritismo, em homenagem aos seus 160 anos. Depois, Allan Kardec nos traz a quarta obra, o Céu e Inferno, ou seja, o esclarecimento da justiça divina. Muitas vezes a gente acha que Deus é injusto. Por que Deus me dá uma vida de sofrimento, uma vida de dificuldade para mim, enquanto que na casa do lado da minha é só fartura, é só coisa boa? Então, aqui Allan Kardec nos esclarece a respeito da justiça divina que dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. E aí a gente começa a compreender que todos nós já tivemos centenas de reencarnações sobre o planeta. Nas encarnações anteriores não éramos tão bonzinhos como nós somos hoje. Então, muito daquilo que está acontecendo para nós nesta encarnação é reflexo dos nossos atos no passado. Então, no Evangelho, no Céu e Inferno, a gente compreende tudo isso. E ali tem uma segunda parte bastante interessante, que são depoimentos dos espíritos que são da espiritualidade. Então, quer saber o que passa um sequestrador da espiritualidade? Vai lá no Céu e Inferno. Quer saber o que sofre um assassino na espiritualidade? Vai no Céu e Inferno. Quer saber como é que é a vida de um espírito bom na espiritualidade? Vai lá no Céu e Inferno, que tem também depoimentos. Né? E o último livro escrito por Allan Kardec foi a Gênese, que trata da parte científica da doutrina. Porque o Espiritismo, por definição de Allan Kardec, é uma ciência. Está lá no livro que é o Espiritismo, ele diz: o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. A gente sempre foca na doutrina espírita do lado religioso e do lado moral, mas ele é uma ciência que, se estudada, nos esclarece e nos dá o mapa da mente. Quando a gente vai viajar, a gente não procura conhecer as particularidades do local para onde a gente vai. E qual é a viagem que todos nós temos programada? É a viagem de volta para a pátria espiritual. Então, é importante a gente conhecer
o local para a gente vai, para a gente saber, olha, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o local X. Se eu sou uma pessoa mais ou menos, eu vou para o local Y. Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou lá para um outro local onde estão pessoas iguais a mim. Então, é isso que a doutrina espírita nos esclarece, mas Allan Kardec não ficou só nesses 5 livros, não. Ele, durante 12 anos, editou a Revista Espírita, uma revista mensal, onde ele esclarecia mais daquilo que estava nos livros da doutrina espírita. Então, essa foi a obra que Allan Kardec nos legou, que é importante para a gente compreender alguém que deu um tilt aqui. E quem foi Allan Kardec? Pelo que a gente tem, ele foi um pedagogo francês. Mas será que um simples pedagogo francês conseguiria nos trazer todo esse conhecimento? Porque o conhecimento da doutrina espírita, ele sempre acompanhou a humanidade, só que ele estava esparso. Poucas pessoas tinham acesso a esse conhecimento. Então, o que ele fez? Ele reuniu todo esse conhecimento de uma maneira prática, fácil da gente aprender. E agora vamos ver quem foi o espírito Allan Kardec. Será que nós teremos condição de fazer esse trabalho que ele fez? Em 12, 13 anos, escrever inúmeras obras, nos mostrando tudo isso? Com certeza nós não temos. Mas vamos ver quem foi Allan Kardec. Hermínio de Miranda é um escritor espírita. No seu livro Nas Fronteiras do Além, ele coloca que de tempos em tempos vem ao planeta aquilo que ele chama de espíritos ordenadores. São espíritos que pegam todo o conhecimento e espaço. Hoje em dia é fácil. Nós temos a internet para poder pesquisar tudo isso. Tem que ter paciência e tem que saber o que a gente vai pesquisar. Só que naquela época da Allan Kardec não tinha internet. Os livros era a única maneira da gente levar o conhecimento. Então, esse tipo de espírito é aquele que, de vez em quando, Deus manda para a humanidade para que é? Para pegar e reunir todo o conhecimento e colocar para nós de uma maneira acessível. Então, como a gente conhece a reencarnação, que é um dos pontos principais da doutrina espírita, os espíritos nos dizem que isso é uma conquista pessoal, lenta de cada um de nós, por várias e várias encarnações, evoluindo. Nós, inicialmente, quando Deus nos cria, nós somos espíritos imperfeitos, depois chegamos na categoria de bons espíritos. Então, Allan Kardec fez toda essa trajetória para poder, na época própria, vir nos trazer a doutrina espírita. Então, nós temos pistas de quem foi Allan Kardec e aonde ele encarnou. Nós temos no livro Narrações do Infinito, do escritor Camille Flammarion, o espírito coloca que conheceu Allan Kardec há 24 séculos atrás, que estava encarnado numa estrela. A gente sabe que um dos pontos fundamentais da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, todos os mundos são habitados por espíritos. Não é a Terra, que é o único planeta habitado. Até pouco tempo atrás, alguns séculos atrás, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Depois nós acreditávamos que era o Sol o centro do universo. Hoje a gente sabe, nem a Terra nem o Sol são o centro do universo. A Terra é simplesmente um planeta lá no subúrbio da nossa galáxia, Via Láctea, e existem uma infinidade de galáxias no universo que é infinito. Então, no Narrações do Infinito, Camille Flammarion coloca que Allan Kardec ele encontrou Allan Kardec num mundo da estrela Theta Orionis. Depois, no livro Universo e Vida, o Espírito Áureo nos coloca, através da psicografia de Hernani de Santana, que quando Jesus veio ao planeta, a gente sempre pensa que Jesus escolheu pessoas simples para ser seus apóstolos. Não pegou um filósofo, não pegou um astrônomo, não pegou um cientista. Pegou pessoas simples. Mas quem eram esses espíritos? Eram espíritos altamente evoluídos que vieram à Terra em missão de auxiliar o Cristo a fazer a evolução do planeta Terra. Então, ele coloca que
quando os Sírios da constelação Grande Cão atingiu o sistema, a posição de órbita generada, muitos espíritos de lá foram transferidos para outro planeta no sistema Capela. E depois, ou esses mesmos espíritos acabaram vindo aqui para a Terra. Então, por serem espíritos altamente evoluídos, eles se transformaram em quê? Nos auxiliares de Jesus, naqueles espíritos que comandaram a evolução dos povos. Quando a gente analisa assim, quem foi Sócrates? Filósofo grego? Era um espírito altamente evoluído e já tinha inúmeras reencarnações. Quem foi Buda? Outro espírito altamente evoluído que encarnou na Índia em missão de levar as nobres verdades para aquele povo. Então, o Áureo nos coloca que a Bíblia nos coloca lá, nos traz a história do povo judeu, o Antigo Testamento é a história do povo judeu. Ele coloca que Isaac foi filho de Abraão, esse Isaac teria encarnado depois como Daniel e posteriormente como João Evangelista. Então a gente percebe que espíritos altamente evoluídos vieram auxiliar Jesus na difícil tarefa de divulgar o Evangelho. E olha que se hoje a gente acha difícil divulgar o conhecimento da doutrina espírita, naquela época era muito mais difícil. Hoje nós temos todas as facilidades. Tecnologia, telecomunicações. Naquela época tinha que andar a pé. Foi o que fez Paulo, quando saiu para divulgar o Evangelho. Então, nós percebemos que Isaac seria Daniel, posteriormente João Evangelista. E nós temos a informação que João Evangelista também encarnou como Francisco de Assis. Então a gente percebe que o espírito vai evoluindo lentamente e temos a notícia de uma reencarnação de Allan Kardec entre os druidas, ali nas Galhas, ou seja, na França, e foi de lá que ele traz o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele era um professor proeminente na França. Para mudar de assunto, ele também usou o pseudônimo de Allan Kardec. E, antes de Allan Kardec, ele foi Jean Hus, que viveu entre 1369 e entre 1415. Então, aqui nós vemos, rapidamente, quem é esse espírito e todo o trabalho que ele teve para depois ser designado por Jesus para fazer o quê? Nos codificar, nos trazer a doutrina espírita. E vamos analisar rapidamente a influência do espiritismo. O espiritismo está influindo nas nossas vidas, não está? Tanto que nós estamos aqui procurando conhecer um pouco mais, não só a doutrina espírita, mas com esse conhecimento conseguirmos nos analisar e compreender as nossas dificuldades. Com a doutrina espírita nós compreendemos as nossas virtudes, as nossas qualidades e compreendemos também os nossos vícios e os nossos defeitos. Por quê? Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Estamos a caminho de nos transformar em bons espíritos, mas isso ainda é um processo. Então, a influência do espiritismo no planeta foi muito grande. Ele influenciou na cultura, na literatura, que é a maneira como normalmente a gente toma conhecimento da doutrina espírita, ou é através dos livros ou através da internet. Então, na literatura, o espiritismo influenciou Machado de Assis, José de Alencar, Aloysio de Azevedo, que eles fizeram o quê? Incorporaram os elementos espirituais nas suas obras. Então, se nós tivermos olhos de ver, vamos ler o Machado de Assis, nós vamos ver lá que tem a influência espiritual. Por exemplo, na música, compositores como Ernesto Nazaré, Chico Buarque, também utilizaram temas e mensagens espíritas em suas músicas. Temos também as artes plásticas. Artistas como Di Cavalcanti, Cândido Portinari, retrataram temas espirituais nas suas obras. Então, a gente começa a perceber que a influência do espiritismo não é só em nós. Ela está lentamente influindo na humanidade. Por exemplo, na filosofia, o espiritismo nos traz o quê? Uma nova visão da realidade. O espiritismo faz uma coisa, conciliar dois seres antagônicos, que é a religião e a ciência. Se nós formos analisar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Allan Kardec nos fala da união da ciência com a religião. Por quê?
Espiritismo é uma religião científica, ele nos esclarece a respeito da existência de Deus, nos traz uma nova visão de Deus. De Deus, até a chegada da doutrina espírita, era aquele Deus de Jesus, um Pai da humanidade. E agora a gente tem uma visão de Deus como sendo a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. Então, isso já muda a nossa filosofia. E acabou influenciando pensadores esta nova visão da vida. Por exemplo, os princípios fundamentais da doutrina espírita, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação entre os dois planos da existência, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso nos dá um conhecimento e influencia a nossa vida. Muitas vezes a gente fica perplexo, mas eu vou viver 60 anos, 70 anos, 80 anos, e depois, o que vai ser de mim? Muita gente não aceita a existência do espírito e não aceita a sobrevivência do espírito. Então, a doutrina espírita nos dá esta visão mais ampla da realidade e nos dá também o que fazer, nos dá o mapa da mina, como eu digo, nos esclarece para onde nós vamos depois da morte. Então, isso já nos deixa mais tranquilo. E a influência religiosa, e o Espiritismo se consolidou como uma religião com milhares de adeptos no Brasil e também no mundo, nos dando uma nova visão da religião. A religião, aquela dogmática, que nós éramos obrigados a aceitar, que nos diziam que era, o Espiritismo não tem dogma. O Espiritismo nos faz estudar para poder compreender a religião. Por exemplo, os milagres de Jesus. O Espiritismo nos esclarece que Jesus era um espírito extremamente evoluído que tinha condições de manipular a matéria e curar as pessoas. Por exemplo, agora, daqui a pouco, vocês vão tomar o passe. O que é o passe? O passe são as energias que os trabalhadores da espiritualidade vão transferir para cada um de vocês. Então, isso é ciência. Nós sabemos que nós recebemos a energia dos espíritos, isso melhora a nossa condição espiritual e melhora a nossa condição física. Só que Jesus tinha um poder muito maior e podia curar. Quantas vezes as pessoas vêm até o centro espírita e recebem a graça de uma cura? Isso acontece. E isso também é ciência. Nós vamos analisar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos finais, nos fala da influência da oração e da influência do nosso pensamento nas coisas da nossa vida. Então, se nós temos um pensamento positivo, nós estamos alegres, mais felizes, satisfeitos, que tipo de energia nós vamos trazer para nós? Que existe uma lei da física que diz semelhante atrai semelhante. Então, quando nós estamos com bons pensamentos, nós também atraímos para nós boas coisas. Quando nós estamos com maus pensamentos, é claro que nós vamos atrair para nós também coisas negativas. Então, o Espiritismo nos esclarece isso, que temos que ter uma visão melhor da vida, uma visão de um futuro brilhante para todos nós, e todos nós vamos retornar à pátria espiritual com aquilo que nós fizemos aqui, de bom ou de ruim. Então, essa era a nossa mensagem dessa noite, para a gente procurar compreender que esse período de 21 anos, entre 31 de março de 1848 e 31 de março de 1869, Kardec nos dá a chave do nosso futuro. Então, cabe a nós agora pegar essa chave e abrir a porta da felicidade com a doutrina espírita. A todos, obrigado, e que a paz esteja com todos. Obrigada, Cristiano. Neste momento, vamos nos preparar, então, para o passe coletivo. Vamos nos harmonizar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para recebermos da espiritualidade de luz que está, cada um está com um espírito ao seu lado, para transmitir
os fluidos benéficos para cada um de nós hoje à noite. Então, ficamos o mais confortável possível para recebermos essas boas energias. E vamos orar a Deus, pedindo, primeiro por nós, por nossa família, por todos os irmãos que estão passando por dificuldades, por necessidades, aos doentes, aos drogados, viciados, aqueles irmãos que estão sem teto, que estão abandonados pelas ruas. Vamos pedir pelos suicidas e por todos os irmãos que estão com dificuldades físicas, mentais e espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma feliz Páscoa, tá? Que a Páscoa traga renovação aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Tenha uma boa noite e que Deus nos acompanhe sempre. Paz.